hidrografia e tal, de hidrografia com o Alex, né? E eu vou continuar na matéria, que é a mesma coisa. A gente vai falar hoje um pouco sobre hidrografia do Brasil e a crise hídrica, que também está ligado relacionado a isso. Vocês estão me ouvindo ok, sim, de boa? O Lucas falou ok, mas os outros devem estar ok também. Então eu vou continuar. Então, quando a gente fala da hidrografia brasileira, ela se caracteriza-se por três principais pontos. Então, o que a gente vai falar hoje um pouco sobre, e elas estão relacionadas. Então, tipo, vocês têm, a partir do nosso aula de hoje, tudo o resto que a gente falar, vocês têm que ter em mente que esses três pontos é o que caracteriza a hidrografia brasileira. São predomínios, vocês vão ler aqui os termos, você vai se assustar um pouco, mas depois a gente vai falar sobre cada termo. E eu prometo para vocês que é muito mais fácil que parece, é só um nome estranho, tá? Que é o predomínio de rios de planalto de grande potencial hidrelétrico, que a gente vai falar sobre depois, que é a A, né? E a B é predomínio de rio de regime pluvial, que também a gente vai ver sobre. Ah, professor, mas isso é muito difícil, eu não vou decorar. Eu juro para vocês que é muito fácil. E o predomínio de rios de drenagem exorreica. Ah, professor, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Calma, não é, é barbado. Vocês vão, não tem muito ruim mesmo. É bem de boas. Ó, agora a gente vai falar sobre isso. Rios de Planalto, ou seja, grande proteção energética. Por que grande proteção energética? O porquê? O que é um rio de Planalto? É um rio que nasce em Planalto e esses rios são corrediços. O que seriam corrediços? Eles têm grande intensidade de correntezas, ou seja, é um rio que tem muitas curvas de dificuldade. Ele é bastante propício para ser usado para gerar energia. Aqui eu trago uma foto do Rio São Francisco e eu pergunto para vocês, por que ele é propício para gerar energia? Por que ele tem um grande potencial hidrelétrico? Qual que é a diferença de um rio assim, né? Tipo, que tem uma grande queda d'água, por exemplo, e um rio que tem um curso de água mais calmo, né? Tipo, aqui tô tentando desenhar um rio, né? Tipo, sei lá, um rio mais plano, um rio mais calmo. Você consegue perceber a diferença deles? Outra vazão? Sim. Por exemplo, vocês podem ver que é muito difícil ou quase impossível um barco, por exemplo, navegar nos rios assim de corrediços, ou seja, de grande intensidade de correnteza, porque simplesmente o barco, sei lá, ia afundar, ia virar qualquer coisa, né? Então, quando eu falo de grande potencial hidrelétrico, vocês têm mais ou menos noção do que seria isso? O que seria de potencial hidrelétrico para gerar energia? E como eu gero energia através de rios assim? Já falar disso depois, mas vocês conseguem já imaginar o que seria isso? Tem muito no Brasil, e é muito falado, e quase sempre cai no Enem, são as hidrelétricas, que depois a gente vai falar sobre isso. Eu acho que é agora. Depois é agora. O que é uma usina hidrelétrica? O que ela faz? Por que uma usina hidrelétrica ela é propícia para existir em lugares assim? Porque assim, ó, aqui existe, né, um reservatório, é feito uma barragem. Aqui a gente tem uma foto, ó. Vou indo e voltando, né? Vocês estão vendo, eu acho. Ó, aqui é uma hidrelétrica, e aqui é o esquema do como é uma hidrelétrica. Vocês já viram falar, sabe mais ou menos como funciona uma hidrelétrica? Ou já viram, já foram em alguma, ou já viu na TV, notícias? Mais ou menos, o que acontece? Ó, é criada uma barragem, vocês estão vendo aqui? Essa barragem, e aqui fica o quê? Armazenado água, né? Aqui fica armazenada a água. Essa barragem ela é criada com o intuito de segurar a água, entre aspas, porque tu vai controlar através dessa barragem aqui, né, que nesse caso ela tá em outro jeito aqui, tu vai conseguir canalizar a água e criar mais ou menos uma vazão, né, que nem o Thiago falou. Tu vai conseguir controlar a vazão de água dessa determinada barragem, desse determinado rio, né? E o que acontece aqui? Como a usina elétrica ela gera energia? Você sabe como? Aqui já tá mais ou menos um esqueminha, né? Vocês podem ter mais ou menos noção. Mas eu vou explicar. Aqui, ó, esse reservatório aqui, né, que é o canal, enfim, que é aqui, ó, do outro slide, que seria isso aqui que eu desenhei aqui, né? Esse é o canal, que seria o manancial, e aqui tem um duto que é canalizado para água passar, e aqui tem uma turbina. O que essa turbina faz? Que a galera gosta muito de física aí, eu posso estar falando besteira, mas se eu não me engano, é a energia mecânica aqui, né? Energia mecânica da água,
ela faz girar essa turbina aqui, que está aqui embaixo, e quando essa turbina gira, ela gera energia através de um motor, fica aqui nesse gerador, e aqui a casa de força é aonde é o lugar aonde é gerada energia através dessas turbinas. Ah, professor, é só uma turbina? É só uma? Não, dependendo, na verdade, depende. Pode ser várias turbinas no mesmo lugar, dependendo do tamanho da barragem, do tamanho da usina hidrelétrica, e isso faz com que existem várias turbinas ou só uma. E o que vai acontecendo aqui? Ela vai girando, ela gera energia, e daí aqui os cabinhos amarelos aqui, que isso aqui seriam as linhas de distribuição de energia. Ou seja, a energia passa por aqui, depois vai para outro lugar, e depois chega nas casas das pessoas. E aqui continua o rio. Depois, enfim, ela passa aqui, dá uma esquentada na água, né? E vai por aqui, pá, e volta pro rio. Que daí é nesse caso aqui, ó. Provavelmente. Deixa eu pagar aqui. Provavelmente, sei lá, essa aqui. Opa, essa aqui é aquela casa de força, alguma coisa assim. E aqui embaixo, aqui, onde vocês estão vendo, mais ou menos, deve estar as turbinas. E aqui elas estão gerando a força lá, né? Da água e estão produzindo energia. E aqui continua o rio. Deu para entender mais ou menos como funciona a hidrelétrica? Isso é bastante importante. Para depois a gente vai discutir mais algumas coisas. Manda um sim, eu sei lá. Tipo, se você tiver alguma dúvida, a hora meio que seria agora, porque a gente tá meio que atrás no tempo. Eu, de novo, peço perdão por causa disso. Mas é basicamente isso. É de boa de entender, né? Ok. Então, o que quer dizer isso? No nosso, no Brasil, a gente tem um predomínio desses rios, que tem grande potencial energético. E, o que mais? Predomínio de regime pluvial. Ah, professor, o que é pluvial? Pluvial é a variação da quantidade de água. A variação da quantidade de água de um rio ela é determinada pelo volume das precipitações. Ah, professor, o que seria precipitações? Precipitações é um nome técnico assim para chuvas, ou seja, a variação da quantidade de água dos rios no grande predomínio no Brasil é pelas chuvas, ou seja, as chuvas elas meio que controlam essa variação da água dos rios, se o rio está baixo ou o rio está alto. Ou seja, isso é muito comum no Brasil. A grande maioria dos rios no Brasil ela é de regime pluvial. Aí ele vai me perguntar, ah, professor, existem outros tipos de regime? Existem. A gente dá um exemplo aqui que talvez pode falar e pode cair, que é o regime nival. O que seria o regime nival? É quando a oscilação do volume da água desse rio, ela depende do degelo, né, ou do degelo, entre mais derretimento, enfim, das geleiras. Exemplo, alguns lugares do Canadá. Aí, por exemplo, isso aí deve ser um pouquinho mais difícil da gente conseguir imaginar, né? Pô, como é que deve ser? Aí eu trouxe uma imagem, que é do rio, não vou nem tentar falar o nome, tá? Não vou tentar falar o nome, mas esse rio aqui, depois vocês podem procurar na internet, que ele é um rio no Canadá. Ou seja, aqui vocês estão vendo que é o rio, né? O rio aqui, tem umas pessoas aqui. E aqui vocês estão vendo que tem gelo e coisa nada, algumas geleiras. E aqui, o que acontece? Ele vai degelando, né? Vai derretendo esses gelos. E essa geleira é responsável pelo volume da água desse rio. Entenderam? Mais ou menos? Ok. Então, mas o que é importante aqui? Pensar sobre isso também, né? Que é o predomínio dos rios e regime pluvial. Ou seja, pluvial aqui a gente entende como chuva. Né? E a variação da água do rio é determinada pelas chuvas. Isso é um exemplo clássico do Brasil e é assim como que mais ou menos funciona. Ok? Minival. Tá, agora aqui, ó. Ah, professor, drenagem isorreica. Nossa, o que é isso? Que bicho é esse? É muito simples. Um rio. O que é a drenagem isorreica? É um rio que ele desloca suas águas, né, do ponto mais elevado, ou seja, da nascente, ao ponto mais baixo, e ele deságua no mar, para fora do continente. Ou seja, tem aquela coisinha lá, né, do ESO, o ESO que significa fora, né? E o exorreica aqui seria exatamente isso. Ele deságua em um mar aberto, ou seja, no oceano, enfim. E isso é exatamente isso que também predomina no Brasil. Em outros lugares, por exemplo, em vez de ser ESO aqui, tem outro nome, que é, em vez de ser ESO aqui, é endo. Meu Deus, tá muito feio isso aqui. Endo. Endorreica. O que seria o endo? Qual é a diferença do endo e do ESO? Já tiveram uma aula parecida com isso? E o professor ou professora falaram sobre isso? Não?
Talvez alguém vai falar, ou talvez ninguém vai falar. Endo significa dentro. Ou seja, não é que não existe nenhum rio no Brasil que seja nesse formato de endorreica, mas há uma predominância exorreica. O endo seria o para dentro, em vez de da foz sem mar aberto, né? Ou seja, do ponto mais baixo ele desaguar no mar, ele deságua em outro rio que é fechado, que não tem conexão com o mar ou não é para fora do continente. Tá dando para entender mais ou menos? Sei que tá indo um pouquinho rápido, mas você consegue entender a diferença do exorreica e endorreica? Enquanto eu tomo a minha água, vocês pensam um pouco. Enfim, então de boa, né? Os 3 pontos aqui. A Yasmin tá escrevendo alguma coisa. Espera, a Yasmin. Quando ela não quer mais falar e pode escrever. Não entendi muito bem, tá? Qual parte das minhas não entendeu muito bem? Essa parte do C aqui? Mesorreica? Eu falei muito rápido, né? Doendo? Tá. Assim, ó, deixa eu tentar explicar. Mesorreica, tu entendeu? Mesorreica, tudo bem? Tá. O endorreico, por exemplo, vou tentar desenhar aqui. Deixa eu escolher até a cor. Tá. Aqui tem uma montanha, tá? E aqui tem aqui embaixo é um rio, né? Um rio fechado. O que significa um rio fechado? Aqui é um rio fechado, né? O que significa um rio fechado? Que ele não tem saída nenhuma para o mar ou para outro rio. Ou seja, aqui é um rio fechado. E a água da chuva ou a água que proveniente de alguma nascente, curso d'água, ela desemboca aqui dentro desse rio. Só que aqui o rio ele é fechado. Por quê? Porque ele não tem saída para o mar. Ou seja, essa é a grande diferença. Aqui no exorreico, ele deságua no mar, ou seja, ele deságua para fora do continente, entendeu? E no endorreico, que é isso que eu estou desenhando aqui, no endorreica, é isso que eu estou desenhando aqui, o rio, ele não tem saída para o mar, ou seja, ele não vai para fora do continente. O rio, ele fica ali, entendeu? A água fica ali no rio, ela não tem vazão pro oceano ou pro mar, enfim. Deu para entender? Tá bom, agora ficou melhor, porque antes eu acho que eu falei muito rápido. Aí, às vezes, talvez podem perguntar, ou tem uma questão que vai falar sobre isso, né? Tipo, essas diferenças do exorreico e do endorreico. É só tu pensar que o exo aqui é sempre para fora, nesse sentido de para fora. Ok? Então, essas 3 coisas são o que predominam nas bacias hidrográficas brasileiras. Nesses 3 pontos aqui, ó. Vou voltar lá. Agora vocês sabem todos eles. Predomínio dos rios de Planalto, de grande potencial hidrelétrico, né? Que a gente está falando ali. Predomínio de rio de regime pluvial, a gente também falou aqui, né, que seria, enfim, que envolve a chuva e tal, assim, que eles, é a variação da quantidade de água deles, e do exorreico, que são cursos d'água, enfim, rios que desembocam no mar, para fora do continente. Beleza? Tá. Agora eu vou falar sobre as bacias hidrográficas brasileiras. Aqui eu trago um mapa. As bacias hidrográficas, que são várias. E aí, se vocês forem pesquisar outros mapas e outras coisas, e dependendo do professor ou da pessoa, do cientista, do pesquisador que classifica essas bacias, eles vão classificar diferente. Ou seja, alguns classificam que são 9, alguns classificam que são 6, alguns classificam que são 8, enfim, aí tipo, não tem meio que um consenso assim, um consenso entre todos os cientistas, né? Então cada um tem as suas peculiaridades e cada um deles acha de ter em determinado modo é melhor classificado. Aí eu trouxe aqui né? Essa fonte seria da Ana, que seria como é que é o nome? Ana. Pô, esqueci agora. É o governamental, que é Agência Nacional de Águas, se eu não me engano.
que é uma agência governamental que ela é responsável por mapear as bacias hidrográficas e responsável por do que envolve isso, né? E aqui ela classificam 8, que são as do Rio Amazonas, o Tocantins, o Rio da Bacia do Atlântico Norte e Nordeste, Bacia do Rio São Francisco, Bacia do Atlântico Leste, Bacia do Rio Paraná, Bacia do Rio Uruguai e Bacia do Atlântico Sudeste. Então, agora a gente vai falar de algumas, que são não as mais importantes, mas porque todas são importantes, né? Mas as que mais aparecem, digamos assim, nas provas e as que mais são corriqueiras assim, do dia a dia e o que mais tu ouve falar. Vocês, enfim, deu para entender mais ou menos? Mas primeiro a gente vai falar sobre o que é uma bacia hidrográfica. Você sabe o que é uma bacia hidrográfica? Ou é algo, tipo, totalmente fora? Mais ou menos, vocês sabem? Aqui tá escrito, né? Mas a gente vai falar sobre, mas se vocês já sabem, fica um pouco mais fácil de visualizar. Ou seja, ela é uma área em que as águas provenientes da chuva, ou seja, aqui tem as nuvenzinhas, né? Nuvenzinha aqui, pá, 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 de montanhas, rios, elas convergem em direção a um corpo d'água em comum. Aqui na foto, qual que é o corpo d'água em comum, por exemplo? E ela é composta, né, pelos seus rios principal e os seus afluentes. Isso é muito importante. Qual que é o rio principal aqui? Aqui tem marcado, né? Mas mais ou menos se a gente fosse fazer a fosse demarcar mais ou menos o rio principal é esse aqui, né? Ó, aqui, blá, 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 vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá e aqui. Esse é o rio principal, ok? O resto, vou marcar de outra coisa aqui. Não, verde não. É amarelo. Amarelo também não dá. O que fica melhor aqui? Preto, vai. Esses aqui são seus afluentes. Estão vendo? Todos os rios, todos eles vão desembocar no mesmo lugar, que é no rio principal nesse caso, né? Consegue? Daí a gente tem aqui, ó. A origem do rio, né, que é nascente, que é aqui em cima, lá em cima, na montanha, no ponto mais elevado, no ponto mais alto. Os afluentes, que são os rios menores, que eles desembocam aqui nesse rio principal. O leito do rio, que é o espaço ocupado pelas águas do rio, né? Obviamente, ali a margem do rio, digamos assim. E aqui tem algo muito importante, que é os interflúvios, que alguns autores também chamam de divisor de águas. Por que é o divisor de águas? Tá vendo esse amarelo aqui? Esse amarelinho aqui na ponta aqui, ó. Esse amarelo é onde começa, quer dizer, onde começa, onde termina, né? Dependendo do ponto de vista, mas é exatamente o divisor entre uma bacia hidrográfica e outra. E aqui está escrito aqui, ó. São regiões mais elevadas ou altas, servindo de divisores entre uma bacia e a outra. É o mesmo que o divisor de águas. Ou seja, né? Pode estar escrito interflúvio ou divisor de águas. Então, isso quer dizer que daqui para cá, provavelmente tem outra bacia hidrográfica, né? Ou seja, mas aqui a gente está reproduzindo essa foto aqui, uma bacia hidrográfica relativamente pequena, entre aspas, né? Porque elas possuem, como é que eu escrevi, a gente escreveu aqui, elas possuem diferentes escalas, diferentes proporções. Tem umas que são muito, 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 muito grandes, né? Escalas gigantescas, continentais, como a gente vai ver, e tem outros que não são tão grandes, não são tão expressivas em tamanho. Vocês entenderam mais ou menos? Deu para entender? Pessoal, falam um sim aí, ou um sinal de vida, qualquer coisa. Mas é mais ou menos isso. Aí agora a gente vai falar um pouco sobre as bacias do Brasil, que é aquelas que eu listei ali, né? Eu trouxe fotos de todas, então fica mais fácil de perceber. Bom, a mais famosa, né? A mais famosa de todas, que a gente vai falar, é a bacia amazônica. Então, ela é a maior bacia do mundo, ou seja, maior bacia do mundo de, de sentido de proporção, né? E além disso, ele tem o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, maior profundidade, largura e vazão d'água. Né? O Thiago tá falando de vazão d'água ali, depois a gente vai ver umas fotos bem legais. Então, a sua nascente, né, que é o que a gente estava falando antes, a nascente aqui, ela é fora do território brasileiro. Ela nasce no Peru lá, e aqui é muito interessante, porque ela recebe as águas de outras nascentes, né? Como, por exemplo, do degelo da neve da Cordilheira dos Andes, fica lá no Chile. E outros países naquela faixa territorial. Ou seja, aí a gente pode ver que ela é mista, né? Tipo, lembra que a gente estava falando antes de nascente de regime pluvial e nuvial? A gente estava falando lá no começo. A bacia amazônica, ela recebe
tanto de o seu volume d'água com a água da chuva, tanto quanto o que a gente estava falando lá, que a gente está falando do Canadá, né? Mas aqui também ocorre isso, porque as Cordilheiras dos Andes, elas têm toda a neve lá e tal, e elas também são abastecidas, né? O Rio Amazonas e a bacia amazônica, ela também é abastecida pelos Andes. E ela é caracterizada, em grande maioria, por rios de planície que são navegáveis. Ou seja, a bacia amazônica ela é tão grande, mas tão grande, que ela possui praticamente todos os tipos de rios e todos os tipos de nuances, assim, coisas diferentes. Por exemplo, ela tem lugares que são navegáveis, tem outros lugares que não são tão navegáveis, e, enfim, ela possui, mais ou menos tudo que a gente viu até aqui, possui a bacia amazônica. Ah, porque está escrito aqui exatamente isso aqui, ó. Também possui grande potencial hidrelétrico, ou seja, ela possui grande potencial navegável e grande potencial hidrelétrico, dependendo da localização da bacia e qual rio a gente está falando e do que a gente está falando. Quer ver? Ó, a gente tem uma foto aqui, ó. Essa é a bacia amazônica. Olha o tamanho, se vocês conseguem enxergar. Eu posso dar zoom? Aparece o zoom para vocês quando eu dou zoom? Aparece, né? Eu acho que aparece. Estão vendo, né? Sim, acho que vocês estão vendo. Olha o tamanho da bacia amazônica. Cara, é a maior bacia do mundo em extensão. É gigante. Aqui a gente tá vendo ela só dentro do Brasil, tá? Porque ela tem divisão, né? Ela existe mais pra cá, mas aqui a gente tá vendo ela só dentro do território brasileiro. Ó, cara, o estado do Amazonas inteiro, Rondônia, aqui Mato Grosso, Pará, aqui no, enfim, no Amapá, no Acre, ou seja, vocês têm, não tem nem como conceber o tamanho, né? Tipo, a gente não consegue nem conceber, nem pensar sobre o tamanho uh, da bacia amazônica. A gente consegue entender que ela é muito grande. Muito, muito grande. Não tem nem como tu pensar no tamanho dela, tipo, tentar pensar mais ou menos assim, o tamanho da proporção da bacia. E aqui na esquerda a gente tem a foto do Rio Amazonas. Vocês estão vendo? Ó? Tá, o rio ele não é só desse tamanho que tá, ele continua e continua para os dois lados, mas aqui a gente traz uma foto para ter mais ou menos uma ideia. Rio Amazonas, é esse aqui, né? Você consegue. Meu Deus, eu botei em amarelo, não vai dar pra ver nada. Vermelho. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você consegue perceber? Assim que ele vai, né? Bababá, bababá, tá lá embaixo, continua aqui. Mas onde eu quero chegar? Continua aqui. Esse aqui é o rio principal. Lembra que a gente viu a foto antiga lá? A foto antiga. A foto nos slides atrás. E o que que é? Tá vendo? Vocês estão vendo aqui que tem esse afluente aqui, ó. Agora na prática, não em esquema. Vocês estão vendo aqui, ó? Pra perceber? O que que é isso aqui? Eu já cantei, né? Eu já falei. Mas isso aqui é um afluente, porque onde é que ele está desembocando? Rio Amazonas. Ou seja, aqui ele vai aumentando o fluxo de água dele, a vazão de água, porque tem outros afluentes que estão se juntando ao rio principal, que é o Rio Amazonas. Dá para entender? Ok? Consegue agora visualizar, tipo, às vezes quando o cara tá falando assim, e fica mais difícil, né? Eu tô mostrando coisas ali, esqueminhas e tal, e daí às vezes, e eu tô falando um pouco rápido, e você não consegue, às vezes não consegue visualizar direito. Mas aqui, agora, vendo assim, por imagens reais, né? Como por exemplo do Rio Amazonas aqui, você consegue perceber melhor o que a gente tá falando, o que a gente tá discutindo. Sim, né? Olha o tamanho da bacia, por exemplo, amazônica. Deu para entender. Ok. Muito obrigado, Yasmin. Beleza. Então, vamos continuar. Agora tem que tirar o. Tá. Bacia do Rio Tocantins. Ela tem origem, ela é formada pelos rios Araguaia, que dá para ver aqui, ó. Araguaia e o Rio Tocantins. Lapisinho aqui, o Araguaia aqui e o Rio Tocantins aqui. Nesse sentido, né? Ou seja, vou fazer uma pergunta aqui, ó. Isso aqui é o oceano, tá? E aqui é o continente. O rio, a bacia do Rio Tocantins, ela tem uma drenagem exorreica, como a gente viu antes? É uma pergunta. O que é a exorreica? Eu falei.
Os rios Araguaia e Tocantins se encontram aqui e eles vão nesse sentido aqui. Eles têm uma possível drenagem isorreica? O Thiago falou que sim. Alguém concorda com o Thiago? Eu vou partir do pressuposto que todo mundo concorda com o Thiago, já que ninguém escreveu. Tá, sim, exatamente. Por quê? O que é uma drenagem isorreica? Resolve em mar aberto. Isso. Ou no oceano, né? Que aqui no caso é o Oceano Atlântico. Entendeu? Viu? Ó, é de boa, cara. É só tu ver o nome ali que é o meu Deus, que bicho é esse? Mas não, é de boa, né? Enfim, aí aqui eu trago mais ou menos umas não curiosidades, mas o que compõe ele, né? Sim, localizado na parte central do país, começa aqui nos estados centro-oeste, né? Aqui nesse sentido, e segue em direção ao norte, passando aqui pelo Pará, aqui é o Pará, aqui é o Maranhão, aqui é o Tocantins, o estado de Tocantins, né? Enfim, aqui Minas Gerais, mas aqui é o sul. Ou seja, aqui uma das características dele é bastante usado para transporte, ele possui grande potencial navegável. Né? Por que ele possui grande potencial navegável? Então a gente já pode assumir que, o que a gente já pode assumir quando a gente fala isso? Que ele possui grande potencial navegável. Não quer dizer que ele é navegável em toda a extensão da bacia, né? Mas, quando a gente pressupõe que ele tem grande potencial navegável, o que a gente quer dizer? Isso. Envolve mais rios de planície. E talvez seria legal, por exemplo, outra pergunta, seria legal eu fazer uma hidrelétrica na bacia do Rio Tocantins? Funcionaria? Talvez sim ou talvez não. Hidrelétrica? Sim. Por quê? Se não, por quê? Por que não, Thiago? Porque no Rio não teria tanta força. Isso. Exatamente isso. Eu não teria tanta força para gerar energia e até tu poderia fazer, mas talvez poderia fazer do ponto de vista da engenharia, né? Mas ia ter muito mais trabalho e talvez não ia ser tão eficiente e provavelmente não ia gerar tanta energia, né? Você consegue entender isso que a gente está falando? Eu e o Thiago respondeu e o Thiago tá certo? Aprendendo mais ou menos, né? Então, a bacia do Rio Tocantins ela tem alguns problemas ambientais, como mineração, né, que ela degrada os leitos, e ela provoca assoreamento e poluição. O que seria assoreamento? Você já ouviu falar dessa palavra? Assoreamento? Aqui, ó. Assoreamento. Isso é um grande problema de alguns rios, ou de alguns corpos d'água. Alguém já ouviu falar o que é assoreamento? Como ninguém falou nada, eu vou jogar aqui não. Isso, não. Ó, assoreamento. Cara, é mais simples do que parece. Ele é um processo natural, mas o que acontece? Ele é intensificado pela ação antrópica. O que é ação antrópica? Eu estou usando as palavras mais difíceis hoje, porque talvez vocês podem cair na prova do Enem, por exemplo, a ação antrópica, vocês não vão saber o que é. A ação antrópica é a ação do ser humano, tá? Então é um processo natural, mas é intensificada pela ação do ser humano. Em grande parte, através da remoção das vegetações das margens do rio. O que acontece aqui, ó? Aqui, o que está acontecendo aqui? Aqui era o rio, né? Era para ser. Aqui vocês estão vendo a extensão do rio aqui, ó? Era para ser assim, né? Só que aqui tem um monte de areia. Vocês estão vendo? Por que acontece isso? Exatamente, porque a vegetação. Deixa eu pintar de verde. A vegetação aqui das margens do rio, continua aqui, o que está acontecendo? Ela está sendo removida por N motivos, né? Vários motivos, sei lá, a gente pode pensar em vários motivos. Mas o que acontece é que ela está sendo removida e a vegetação que segura, né? Vamos usar o termo segura essa faixa de terra aqui, aqui na orla, ela não consegue mais segurar. E o que acaba acontecendo? A areia começa a entrar no rio, né? Isso começa a criar bancos de areia. E cada vez criando mais bancos de areia, que isso cada vez vai mais aumentando. Dá pra entender mais ou menos? Quer ver, ó? Deixa eu fazer um desenho bem rápido aqui. Meus desenhos são horríveis, mas vocês vão entender, ó. Tá? Imagina que aqui é um rio, tá? Tem até o azul já do rio. O que acontece?
E, não tem, aqui não está sendo assoreado nada, né? O rio está passando, tem uma vazão normal. Aqui a água passando. Agora, o que acontece aqui, ó. Peraí que o desenho ficou meio ruim. Opa, meu Deus. Peraí, vou fazer aqui em cima. Esse aqui é o mesmo rio. Só que agora, a areia que estava aqui, ela caiu e ela está se acumulando aqui embaixo, ó. E quanto mais vai caindo aqui em cima, mais vai se acumulando areia aqui embaixo. E o que vai acontecendo? Essa areia vai subindo, vai subindo, vai subindo. Até que chegar uma hora, o que vai acontecer? Vai ficar que nem aqui na foto. Dá pra entender mais ou menos? E o que acontece aqui? Prejudica várias coisas. Prejudica a vazão da água, ou seja, a água não tem mais força. Se fosse um rio de transporte, agora como é que um barco vai passar aqui? Não tem mais como um barco passar, por exemplo. Não tem um barco mais passar por aqui. Até tem, mas dificulta. E se o barco para aqui na areia, né? Deu ruim. Dá pra entender mais ou menos? O que eu quero dizer com assoreamento? Isso, né, além disso, tem vários problemas. Por exemplo, vários peixes ali, aí a água fica embarrada, e aí a questão do oxigênio dos peixes ela diminui, porque agora o rio está sendo degradado. A gente pode pensar em várias coisas. Entenderam o que é o assoreamento? Eu falei um pouco rápido demais e eu desenho muito mal, e eu talvez atrapalhe vocês quando eu desenho. Mas é mais ou menos isso. Deu para entender? Dá um joinha aí, se deu para entender, ou não, sim, talvez. Não é nenhum bicho de sete cabeças, né? De boa. Acontece muito. Tá. Bacia do São Francisco. Ela possui sua nascente em Minas Gerais, que é aqui, ó, na Serra da Canastra, se alguém já ouviu falar. Mais ou menos aqui assim, aqui é Minas Gerais, esse estado aqui. E o rio ele vai ganhando, né? Ganhando, entre aspas, afluentes e percorre o estado de Minas Gerais, né? Minas Gerais aqui, a Bahia, né? Aqui entrando na Bahia, onde eu tô agora, vai vindo aqui na Bahia. Daí ele passa no sertão nordestino, que é mais ou menos essa área aqui, ó, sertão nordestino. Aí, né, muitos geólogos falam que ele leva a vida à parte do sertão. Ele torna o solo mais fértil. Por que ele torna o solo mais fértil? Água, né? Sim ou não? Por causa da água? Sim, agora todo mundo responde que sim. Então, aqui, né, tipo, o sertão, tem o clima bastante seco, enfim, tem várias secas. E com água através do Rio São Francisco, ele consegue levar um pouco de vida nessas partes, né? Deixar o solo mais fértil. Isso, enfim, isso envolve coisas como plantação, agora a pessoa pode plantar, pode ter água para beber, entre outras coisas. E ele vem sofrendo uma interrupção de seu fluxo. Exemplos, grandes propriedades agropecuárias. O que seriam isso? O que seria a interrupção do fluxo? Seria uma interrupção de um fluxo de um rio? Vocês sabem o que seria uma interrupção de um fluxo de um rio? Como tu faria uma interrupção num fluxo do rio? Seriam as grandes propriedades agropecuárias. Isso, barragem é um exemplo. Muitos fazem, por exemplo, muitos grandes proprietários de agropecuárias trabalham com monocultura, né, que a gente chama de grandes espaços, grandes faixas territoriais que eles plantam, de plantação, por exemplo, e eles fazem uma barragem para justamente canalizar a água do rio para a plantação deles. O que acontece? O fluxo da água diminui. E talvez, às vezes, isso é sem precedentes assim, porque pode ter vários problemas. Tu tá literalmente barrando a água de chegar em determinados lugares e provavelmente está barrando a água de chegar para outras pessoas em outros lugares. Que é um baita de um problema. E também tem outra coisa, né, que envolve a transposição do Rio São Francisco, que o objetivo dele seria levar água, né, para áreas que elas não são banhadas naturalmente. O que isso quer dizer? Essa transposição do Rio São Francisco vai tentar desviar a vazão da água e a água para outro lugar. Há perigos de fazer isso? Além disso, há perigos nessas grandes propriedades agropecuárias que desviam a água e fazem barragens? Há perigos nisso? Há vários perigos, né?
a gente viu ali, do assoreamento, como a gente viu ali, o rio, sei lá, o rio pode sumir simplesmente do nada. O rio, sei lá, se tu faz uma barragem aqui assim, talvez o rio não tenha mais força, talvez não chova, talvez tenha um clima mais seco naquele ano e talvez o rio simplesmente sumir, porque ele não vai chegar lá onde iria chegar, entendeu? A gente tá indo bem rápido, mas mais ou menos dá pra entender o que a gente tá falando. Deu pra entender? Os perigos, né? Se há perigos nisso, há vários perigos. A gente pode ficar falando, sei lá, durante uns 20 minutos sobre vários perigos que podem acontecer. Ok? Mais ou menos? Beleza. Tô falando rápido. Ó, agora a gente vai para a bacia do Rio Paraguai. Ih, tá meio ruim de ver aqui, mas eu vou tentar aproximar. Então, ela tem origem no Brasil, né, na região centro-oeste, nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Ó, aqui é o Mato Grosso do Sul e aqui é o Mato Grosso. Aí aqui vocês estão vendo que é a Bolívia e tal, e o Paraguai. Ela nasce no Brasil, né? Mas ela deságua em outros países. No Paraguai e acho que, se não me engano, ela vai até a Argentina. Eu não lembro direito, mas eu acho que sim. Ela predomina rios de planície. O que seriam rios de planície? Vou apagar aqui. Agora vocês já viram, né? Mas rios de planície, predomina rios de planície e ele é melhor para o quê? Para ser utilizado para o transporte ao invés de, por exemplo, hidrelétricas. E na área do Pantanal, esse rio representa bastante da vida da região, especialmente em épocas de grande volume de chuva. Ou seja, se em época de grandes volumes de chuva o rio sobe, então quer dizer que ele é de regime pluvial ou nival? Pergunta. Essa é a pergunta, né? Regime pluvial ou nival? Volume de chuvas. Pluvial, isso. Lá no começo da aula a gente estava falando sobre isso. Esse é o predomínio dela. Agora eu do Rio Paraná. Ah, eu falei que eu ia aproximar aqui. Peraí. Esqueci. A gente tá sem tempo, né? Mas vamos. Você pode procurar depois, se você quiser ver, né? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Tá o Rio Cuiabá, o Rio Taquari, que eles desagam aqui, nesse rio aqui que seria o principal. E vai seguir aqui lá para baixo no Paraguai e vai indo. Para entender mais ou menos aqui Campo Grande. Se vocês estão vendo minha mãozinha onde eu estou apontando, mas aqui Campo Grande, Mato Grosso do Sul, blá, 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 blá. Bacia do Paraná, grande potencial energético. Então a gente já vê que não é um rio que não predominam rios de planície, correto? Sim. Grande potencial energético. Itaipu, você já falou de Itaipu? O que seria o Itaipu? Aqui, ó. Itaipu. O que seria? O que é Itaipu? Aí aqui, ó. A bacia começa. Alguns lugares pode chamar a bacia do Tietê Paraná, tá? Aí, porque ela começa no Tietê, que é em São Paulo, aqui, ó. Eita, pô. Rio Tietê. Então, alguns são chamados de bacia do Tietê Paraná, tá? Mas alguns podem chamar também de bacia do Paraná só. Isso. Fluvial. Tá certo, que né? A pergunta que eu fiz antes. Ó. Começa aqui em Goiás, né? Vocês estão vendo? Minas Gerais, Goiás, São Paulo. E Itaipu aqui embaixo, ó. O que é Itaipu? Aqui tá, vocês não conseguem ver direito, eu acho. Mas aqui é Itaipu, ó. Que tem um negocinho aqui que tá tapando. Pá, Itaipu. O que é Itaipu? Nunca ouviu falar de Itaipu? Pô, tá no noticiário toda hora. Uma hidrelétrica, isso, uma das maiores hidrelétricas do mundo. E ela fica bem aqui, ó. Bem na divisa. Paraná, Paraguai, Argentina. Não, não tanto Argentina, mas do Paraná, Paraguai, né? Brasil, Paraguai. Aí aqui tem uma foto. As ilhas de Itaipu, em Foz do Iguaçu, que ela fica na fronteira do Brasil com o Paraguai. Aqui. Eita, nós. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é a barragem, aqui é a usina, né? A barragem lá. Pá, 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 pá. Aqui, a gente. Reservatório da água. E aqui é onde a água sai de novo, né? Depois que faz todo o processo lá. De coisa. É uma das maiores hidrelétricas do mundo. Fica aqui. Ou seja, a bacia, ela é a bacia do Rio Paraná. Nessa altura, entre aspas, aqui, de Itaipu, ela é propícia para navegação, por exemplo?
para transporte? Será que é fácil transportar por ali? Provavelmente não. Por quê? Porque provavelmente faz parte de um rio muito corrediço. Lembra lá no começo da aula o que é um rio corrediço? O que é um rio corrediço? Com fortes correntezas, né? Ou seja, se fortes correntezas, talvez não seja tão de boa assim, né? Para tu navegar nele, né? Correto? Tá. Itaipu, isso aqui é muito conhecido, Foz do Iguaçu, não sei se alguém já foi, mas é um lugar muito conhecido. Agora a bacia do Rio Uruguai. Chegamos na última bacia que a gente vai falar hoje, e provavelmente vai ser o final da aula, e não vai dar tempo de fazer exercício, mas depois eu posso mandar o exercício para vocês lá. Uh, também pode ser nomeada de Bacia do Sul. Ó, em vez de Bacia do Rio Uruguai, alguns autores chamam de Bacia do Sul, tá? Abre no estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, fazendo divisa com a Argentina. Ela possui, ela possui potencial hidrelétrico e também transporte fluvial, dependendo da localidade. O que isso quer dizer? Em alguns lugares, ela possui esse potencial hidrelétrico, ou seja, mais correntezas mais fortes, entre outras coisas. E em alguns lugares, o transporte é, é de boa, consegue transportar e pessoas fazem isso diariamente e etc. Mas é exatamente isso, depende da localidade. Assim como a bacia do Rio Amazonas, bacia amazônica que a gente estava falando antes. Aqui eu trago uma foto. Aqui, né, no estado do Rio Grande do Sul. Ó, e mais ou menos aqui, assim, o limite do estado, né? Aqui o estado do Rio Grande do Sul, em Uruguaiana, blá, Santa Rosa, Juí. Tá entendendo? Pá, o Rio aqui. Aqui é Santa Catarina, né? Aqui é Santa Catarina, do Sul, Rio Grande do Sul aqui. E ela percorre. Aqui é Porto Alegre, ó. Porto Alegre não faz parte da bacia, né? Mas só pra vocês terem uma noção. Pelotas estaria, sei lá, Pelotas estaria mais ou menos aqui assim, né? Correto? Gente, Pelotas estaria mais ou menos aqui assim. Entendeu? Deu pra entender? Legal? Tá, agora não vai dar tempo de falar sobre o que a gente ia falar, né? Porque a gente só tem 2 minutos de aula. Perdão. É. É até às 7. É até às 7, né? Ou é até às 7h10? Nunca lembro. Mas dúvidas. Eu sei que eu falei muito rápido, tá? Mil perdões. E mil perdões de novo pelo atraso. Mas houve problemas técnicos. Ela tem uma pergunta. Os tracinhos mais claros são fluentes, é isso? Isso, exatamente. Ó. Deixa eu apagar aqui de novo tudo. Por exemplo, o Rio Uruguai, tá vendo aqui, ó? O Rio Uruguai? O Uruguai ele passa por aqui, ó, bem na divisa. O Rio Uruguai, ele é o principal rio. Tá vendo? Aqui, ó. Ele é o principal rio. E os outros são os afluentes, ó. Aqui, ó. O Rio Camaquã, por exemplo. Aqui, ó. Esse é o afluente. E o Rio não vou ver, não vai dar. É um nome bem complicadinho. Se vocês conseguem ler, mas eu não sei o nome do rio. Eu não consigo ver aqui. Esse aqui é um afluente. Rio Piratini, outro afluente aqui, você tá vendo? E tudo vai desembocar aqui no Rio Uruguai. Tá vendo? O Rio do Uruguai segue aqui, ó. Aqui não dá para ver. Esse mapa não dá para ver, mas se você quiser outros mapas, dá para procurar, tem vários tipos de mapa. E ele segue aqui, ó. Cadê a ferramenta? Ele vai seguindo aqui, ó. Lá na Argentina, vai seguindo. Aqui não tem, mas é isso aí. Eu sei, eu sei que foi muito rápido, pessoal. Se você tem alguma dúvida, a gente tem 2 minutos para tirar dúvidas. Ah, professor, não entendi o que é a zorreica. Ah, professor, não entendi que negócio que tu falou lá. Foi muito rápido. Alguém tá digitando. Obrigado pela aula. Eu que agradeço e eu peço desculpas de novo